Estamos aqui iniciando mais um ConteCast, o podcast de inspirações empreendedoras e histórias de vida. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Ela é designer de interiores, ela é paisagista, também designer floral e uma pessoa super conhecida aqui na nossa cidade, Teresópolis, e já é uma referência, né? Todo mundo, quando se fala em paisagismo, lembra dessa pessoa. E eu estou tendo a honra de recebê-la aqui hoje. Seja muito bem-vinda à Miúna. Muito obrigada, Marcele, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino, que é uma coisa que está tão em pauta e é tão importante, né? E assim, conforme a gente vai ficando mais velha, eu tenho percebido quantas pessoas se inspiram na gente, a gente nem sabe, né? E ficam olhando a gente assim. Então é legal a gente falar sobre esse assunto. Sim, quando vê uma mulher tomando uma atitude, tomando a frente, tendo coragem de se impor, né, em algum meio, isso com certeza vai inspirar muitas mulheres. Verdade. E a gente nem e pior que a gente nem sabe, as pessoas olham pra gente, vê essa força, e eu assim, durante toda a minha vida eu escutei muito isso. Amiona, você não sabe a força que você tem, você não sabe quem você é. Eu acho que você não se enxerga. Os meus amigos sempre falavam isso. E, na verdade, é isso. É essa força. A gente cai e levanta, porque o empreendedor é isso, né? Ele cai e levanta, cai e levanta. Eu costumo dizer que sempre, no fundo do meu poço tem uma mola. E quando eu chego lá, ela sempre me joga para cima. E sabe o que é curioso? Eu acho que quanto mais velho a gente fica, menos a gente se enxerga. Quando a gente é mais novo, a gente se acha o dono do mundo, né? A gente acha que a gente faz tudo da melhor forma e depois a gente vai tendo mais sabedoria e é aquela curva do aprendizado, realmente, né? Que você vê que você não sabe nada, aí que você começa a aprender alguma coisa e você perde um pouco dessa referência de quem você achava que você era. Verdade. E quando você é até muito melhor, você se acha menos. É verdade. É assim, eu sempre fui, é engraçado, eu sempre tenho essa lembrança do meu pai falando assim: você é insatisfeita, você nunca tá. Porque eu sempre queria mais, eu sempre queria mais, eu sempre queria mais. Eu sempre fui muito assim, sabe? Inquieta. Inquieta, sempre fui, desde pequena, desde criança. E eu acho que isso me motivou, e é verdade, a gente acha que a gente é o dono do mundo, que a gente é imbatível, que nada pode com a gente. E aí vem a vida e começa, ó, botando a gente no nosso devido lugar, né? E aí a gente tem que encarar. E eu me identifico muito com tudo que você está falando aí. Ai, que bom. É bom. Eu tô nesse momento, né, que tinha certa confiança, até fazia algumas coisas sem ter noção do que eu estava fazendo, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, realmente, isso é uma verdade. É isso aí. Porque você não tem... tem coisas que você realiza que, de repente, se você tivesse mais idade, você ia ficar cheio de medo De fazer. de fazer. E quando você é mais jovem, você nem sabe que aquilo é uma coisa perigosa ou arriscada. Uma coisa, não te cortando, desculpa, uma coisa que, assim, às vezes eu paro para pensar, a minha primeira formação foi designer floral. Foi o que eu fiz primeiro. Justamente pela essa vida atrevida, eu fiz normal, porque o meu sonho sempre foi ser professora. Eu amo ensinar, amo. E a minha mãe, professora, não deixou, disse que eu não podia fazer pedagogia, porque antigamente tinha aquela coisa de que, não, tem que fazer direito para fazer concurso público, né? E eu venho, minha família, meu avô era militar, minha mãe era concursada pública, família, então, e eu nunca quis, eu sempre tive horror de emprego fixo, horário certo e carteira assinada. Engraçado. E desde meus 13 anos eu tô lá, é o sangue turco na veia, porque meu pai é libanês, então eu estava sempre inventando alguma coisa para vender, para fazer. É a veia empreendedora. É a veia empreendedora que já tava aqui, né? E aí a gente sai para fazer isso e acabou que na vida ela não deixou eu fazer a pedagogia, eu fui fazer direito, não gostei, detestei, não teve nada a ver comigo e parei. E nisso casei, tive filho, parei. Você chegou a se formar em direito? Não, eu fiz 2 períodos e achei um saco, não quis fazer mais. Aí parei. Não era o que eu queria fazer. E aí parei, aí casei, tive filho, saí do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, né?
muita gente acha que eu sou teresopolitana, mas não sou. Mas, de verdade, eu sou de coração, porque eu amo Teresópolis. E aí, vim para Como Guapi. que você veio? Primeiro eu vim para Guapi, porque eu passei a minha infância toda em Guapimirim. Meu avô tinha um sítio e todo final de semana eu estava. Então, eu sempre amei isso aqui. Eu sempre gostei de mato e vim para cá. E aí, o meu marido ia para o Rio trabalhar e eu ficava aqui sozinha com minha filha. E aí, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu fui ver o que não tinha. E eu sempre tive muita habilidade manual, muita. E aí, eu falei, bom, eu vou fazer uma loja de presentes e flores. Só que pensa se eu sabia alguma coisa. Eu não sabia nada. E aí, eu tinha um amigo e ele me explicou como fazia. E eu comecei a fazer curso, porque eu sempre fui muito curiosa. Não sei se é porque essa coisa de ser filha de professora. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 23 anos. E aí Com um filho só. com uma filha. Uma filha. Uma filha do meu biológica e um filho do coração. Porque o meu marido tinha um filho e ele é meu filho, amado, querido. Eu sempre digo que tenho 4 filhos, porque tenho 4 filhos. Ele nasceu no meu coração, eu costumo dizer. Tinha 2 filhos. E aí, eu comecei lá, abri uma floricultura. Não tinha, as pessoas diziam que ia falir, que o pessoal lá não tinha costume de comprar flor. E eu abri a floricultura e fui fazer curso. No meio disso tudo, por ter aberto uma floricultura diferente, uma coisa diferente para Guapimirim, eu sentia necessidade, os clientes entravam e falavam assim, poxa, você conhece tanto de planta, de flor, faz o meu jardim. E aí eu falei, gente, como assim fazer o jardim, né? Nunca Uma fiz coisa é você jardim? saber. E aí eu conheci um agrônomo que me vendia flores para eu ter na loja. Ele falou, faz, eu te ajudo. E aí eu comecei. E aí descobri que tinha uma universidade no Rio de Janeiro, que é a UVA, que o Fernando Chassel, que trabalhou com o Burle Marx, foi curador dessa universidade. E aí eu fui fazer. Então, vamos lá. Quando eu fui fazer, eu já tinha o Matheus e já tinha a Manuela, pois eu já tinha os 4 filhos. Eu saía de Guapimirim para Barra da Tijuca todo dia para fazer o paisagismo. Então, aí hoje eu paro e penso, falei tudo isso para chegar aqui. Será que hoje eu faria isso? Sair de Guapimirim para Barra da Tijuca? E ainda ganhei com um louvor, me formei com louvor, porque assim, nunca faltei aula, era a primeira a chegar, participava de todas as atividades da universidade. Você tinha alguém que te ajudasse com as Não, eu crianças? tinha uma moça que me ajudava em casa e tinha uma que ajudava a cuidar das crianças. Só que nesse meio tempo, faltando meio período para eu me formar, eu me separei. Então, eu fiquei com 4 filhos sozinha, mas eu falei, eu não vou parar. E aí eu consegui me formar. E hoje eu penso, meu Deus, será? E com essa floricultura, sozinha, eu tinha que sair de Guapi, ir para o Rio comprar flor, voltar de madrugada. Eu sempre fui. Então as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, que energia. E aí hoje eu paro e penso, será que eu faria isso se fosse É um hoje? momento também, né? Um momento que você estava com aquela necessidade nem pensava, a gente nem pensa em outra opção, não tem outra opção. Não tem. E 4 filhos, e assim, não foi uma separação muito legal. E eu fiquei de verdade sozinha com eles e tendo que me virar e eu ia fazer o quê? Entendeu? Até aí, às vezes, é muito engraçado quando eu falo que o meu filho mais velho, que é o meu filho, o que nasceu do meu coração, eu me separei e ele continuou comigo. E ele é meu filho até hoje, Sim. é meu filho, não deixa de ser. E imagina, você estar com 4 pessoas que dependem de você, então você não tem opção. Você tem que ir, tem que fazer. E aí foi. E como que eles devem te admirar, né? Eu não gosto nem muito de falar isso, senão daqui a pouco eu tô chorando. Porque eles falam, assim, principalmente o mais velho, é muito engraçado, porque os 2 mais velhos, que é o Urian e a Úrsula, eles falam, a gente apanhou pra caramba, Matheus e Manuela não apanham nada. Eles são mimadinhos, você cuida deles. Ai, mas eles dizem, mas o tanto que a gente apanhou, o tanto que você nos ensinou, tudo que a gente é hoje, a gente se espelha em você. Hoje, a minha filha mais nova mandou uma mensagem: mãe, eu estou fazendo os exercícios de um livro e pediram para eu elogiar uma pessoa. Tem mais de 10 qualidades que ela me mandou. Assim, ela falou: mãe, você é tudo isso e eu quero ser um pouco do que você foi. Então, assim, isso
Errei, porque a gente erra, porque assim, não pude ficar muito com eles. Eu fui um pouco, eu fui assim, um pouco não, fui muito ausente, porque eu tive que ser pai e mãe, eu tive que sustentar, então eu não pude ser aquela mãe, né? A minha caçula tem até um episódio muito engraçado, porque se eu não fizesse um aniversário para ela de manhã cedinho, eu não ia poder estar com ela no aniversário. Aí a gente fez um café da manhã aniversário, e ela chorava que ela dizia que não queria o aniversário café da manhã. Mas porque foi a vida. Mas assim, hoje eles cresceram, são independentes, cada um tem sua vida, e eles entendem que foi necessário, né? É o dilema da emancipação feminina. Isso aí. A gente... Tanto que os homens não se sentem tão culpados de não estarem tão presentes. E a gente quer fazer tudo, a gente quer abarcar todas as áreas da nossa vida e por incrível que da melhor pareça, forma, né? todos os meus filhos são empreendedores. Todos eles. O mais velho tem uma empresa de cosmético, de cabelo. A Úrsula, ela é chefe de cozinha, ela tem um bar. O outro tem um delivery de hambúrguer artesanal. E a outra é formada em logística, mas está lá em Portugal, foi se aventurar porque quer viver a vida dela e foi com a cara e com a coragem, sozinha, que eu não sei se você teria essa coragem com 22 anos, e sozinha para um país que não tem ninguém, né? Mas todos eles são empreendedores. E você pode ter certeza que você fez o seu papel da melhor forma. Você fez aqui o escritório, né? O seu propósito, eu vi lá na sua bio, transformar espaços, né? Então, você transformou esse espaço, né? Que estava um espaço sem graça, sem vida, sem alma. E a gente foi juntas lá comprar as coisas e você fez essa consultoria. E eu presenciei você falando com a sua filha, que está lá em Portugal. E eu vi que, né, esse carinho que vocês têm, uma filha já adulta. Então, para vocês terem essa conexão... dela tá te contando ali do dia a dia dela, você pode ter certeza que você fez tudo certo. Não tem nada de errado. Porque para você ter esse contato tão próximo com os filhos já adultos, é porque eles te veem como tudo para eles. Então, assim, e isso é legal, porque para a mulher que é empreendedora, ela entender isso é muito complicado, né? Porque a gente fica se culpando, né? A gente vê, e eles morrem de rir, que hoje eu tenho 4 netos. Aí a minha filha fala... Mãe, brincadeira, que eu falo, não bate, não faz isso. Ela, meu Deus, se fosse eu, já tinha tomado uma coça. Mas porque a gente tenta... Neto é neto, filho é filho. Neto é neto, é isso aí. Neto a gente pode fazer tudo. Não pode dar açúcar? Posso sim. É meu neto, eu dou o que eu quiser. Tá comigo, eu vou dar o que eu quiser. Então, eu falo, aceita que dói menos. Eu fui morar do lado da minha sogra ainda. Então, você não pode falar nada. Eu te falei isso, você me falou isso e eu te falei. Não pode reclamar. Você tá com a avó pode fazer o que quer. E assim, isso é muito interessante. Essa forma de você criar. E aí foi muita terapia para eu entender e me perdoar, porque o pior perdão é o perdão de você mesmo, porque eu sempre achava que eu era uma mãe. Fui uma mãe ausente, mas eu entendo hoje isso que você está falando, entendo mesmo, eu vejo, eles vêm, mãe, ou quando eles têm que tomar alguma decisão importante, sempre vem, mãe, você acha o quê? Isso é a base deles, né? Então, isso é muito legal. E aí, hoje, eu entendo que de verdade fiz. Isso que você falou que eu botei na bio, a minha filha caçula fala isso, ela fala, mãe, não é brincadeira, não. Você tem uma habilidade de transformar qualquer buraco num lar. Isso é seu dom. Ela fala isso para mim. Então, por isso que eu falo em transformar. Porque a minha forma de decorar é assim. A gente fez um orçamento. Vamos ao teu aqui de base, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente faz um orçamento. E aqui em Teresópolis, é um desabafo agora. Quando fala Amiúna, as pessoas falam, você vai fazer com a Amiúna? Ela é caríssima. E, na verdade, não é que eu sou caríssima, é uma questão de olhar e saber o que fazer. E o que é caro? Sim. Entendeu? O que é caro? Você não gastar dinheiro à toa. Você foi lá, você comprou, você foi comigo. O teu dinheiro não foi à toa. Tudo que você comprou, a gente comprou usando e colocando no lugar. Então, não é caro. E outra coisa boa, coisa de qualidade, não é baratinho, né? Não é refúgio. Geralmente a gente fala, coisa da China.
Não é, porque você faz coisa boa. E assim, Sim. e eu quero trazer para você, dentro da condição de cada um, a transformação desse espaço. Então, não é ser caro. É que a gente, cidade de interior, assim, a gente pega a fama e ferrou, né? Então, eu tenho a fama de caro, mas eu acho isso bom, não acho isso ruim, que é sinal de que é coisa boa, né? É porque também a gente pega assim, a proposta, né? Vou ser realista. Eu achei caro. Não, mas é bom você falar, porque isso é experiência, maravilhoso. Não, e Sim. você me falou. A Sim, Miúna, você tanto falou. que eu demorei 1 ano para. A gente foi ver as mensagens no WhatsApp e já tinha se passado 1 ano desde da nossa primeira interação. Ela veio aqui, mediu tudo, me deu a proposta muito rapidamente e eu fiquei assim meio paralisada. Então você me deu essa opção da consultoria. Aí eu pensei, tranquilo, a consultoria tá justíssimo. E a gente foi juntas comprar. Eu vou com você e a gente foi juntas comprar. E eu vi que o que você tinha me cobrado era justamente o material que você iria gastar e a montagem. Então, no final das contas, deu mais ou menos a mesma coisa. Só que dessa vez eu entendi o seu preço. E vi que estava ali claramente o que era seu serviço, o que era o material, até porque eu estava lá. Então, foi bom para também, eu estou mostrando aqui para as pessoas que estão É te que você assistindo. viveu a experiência e eu acho que Exatamente. isso é muito legal. E outra coisa, as pessoas, não é que achar caro, presta atenção, isso não é o seu universo. Você não tem noção de quanto custa. Sim, Por exemplo, muitas pessoas entram em contato comigo e falam assim: eu queria fazer um jardim vertical permanente. E quando eu dou o valor, as pessoas, cruzes, que preço é esse? Mas porque o material não é acessível, sim. não é barato. E você não compra um, você tem que comprar Inclusive, a muitos. gente teve que ir num lugar para ter um preço melhor, né? Porque E a também se gente comprasse aqui viu, e ia assim, estar não vale a gente 4, 5 trazer vezes mais nomes caro. aqui. Nós fomos num lugar apropriado, onde eu compro, nós compramos e faltou algum. A gente foi ver aqui, é tipo quase 300% mais caro do que a gente comprou, né? Então, e aí acaba trocando 6 por meia dúzia, né? Então é melhor a gente fazer. Você está fazendo, você vai largar na minha mão, eu vou fazer, eu vou vir. Eu tenho prazer, eu não venho aqui e vou fazer de qualquer jeito. Eu tenho prazer de vir e montar e fazer, deixar E bonito. se eu tivesse ido lá sozinha, nesse lugar, que você me mostrou onde que é o seu fornecedor. Se eu tivesse ido lá sozinha, ia dar no mesmo, que eu não ia saber o que eu ia Ou fazer. então ia gastar mais, porque Sim. você não ia entender, você ia comprar quantas coisas você quis comprar. Eu falei, não, não vai comprar isso. Você foi com a indicação numa loja, eu falei, que essa loja é mais cara. Aí Sim. a gente foi na outra. E outras coisas que eu nem iria nem olhar, e você ia lá com um olhar clínico, já ia catando tudo, juntando coisas que estavam separadas, e no final aquilo ficava lindo. E assim, é a praia. E aí agora você pode perceber e tem noção de valor. Agora, se alguém chegar para mim e, por exemplo, se você me dá um preço de uma assessoria contábil, eu vou falar, eu não sei, não entendo nada. Aí foi o que eu falei para você, a gente conversando, eu sou artista. Sim. Artista não sabe essas coisas. E é aí que é o valor do seu trabalho, né? É até a luta da contabilidade. Como que a gente mostra o valor do nosso trabalho entregando conformidade, entregando guia e folha. É o a mais que o escritório faz, é o a mais que a pessoa só vai encontrar aqui. Se eu sair daqui, eu não vou ter isso. É o serviço. Porque o que acontece com o ser humano? Eu não vou falar ter essa oportunidade, ser humano. A gente consegue pagar uma coisa que eu pego, mas um serviço Não se valoriza. não é valorizado. Sim. É complicado. A pessoa tem muito mais facilidade de pagar o material, mas o serviço não. É aquela história do saber qual o parafuso Qual apertar. parafuso apertar. É Por que isso. fez tão rápido? Porque eu sabia qual parafuso apertar. Exatamente, entendeu? Eu Sim. sentei aqui, você viu, você estava na hora que eu fiz esse aqui. Eu não demorei 5 minutos fazendo esse arranjo. Sim. É muito rápido para mim. Já estava na minha cabeça. Eu lá montei na minha mão, falei, lá eu vou montar. Mas é porque já está na veia. São 25 anos porque trabalhando quando com você isso. vê alguém, né, fazendo uma coisa que ela está acostumada a fazer e que ela tem talento e que é o dom dela, parece fácil. Aí a pessoa vai lá querer economizar, desvalorizar o trabalho e tenta fazer e não consegue fazer igual. Não consegue.
Então, esse negócio das pessoas acharem que é caro, que é barato, às vezes nem tentar chegar perto de você para pegar um orçamento, porque por já achar, não, a Miúna não tem condições. Eh, Você atribui isso a quê? Eu vejo que você está sempre atrelada a boas marcas, você está em projetos grandiosos, às vezes a lojas, né? Eu sempre vejo você em rede social. Empresas, você presta muito serviço para empresas e fica uma coisa deslumbrante, então aquilo chama atenção. Então, a pessoa normal, vamos dizer assim, às vezes está fazendo um projeto para casa, ela não é rica, mas tem, né, uma casa que ela quer bem decorada ela gostaria de ter acesso a esse serviço e às vezes ela acha que não é para ela. Então, eu queria que você falasse a realidade sobre isso. Então, assim, lembra aquilo que eu te falei, que a minha filha fala que eu tenho o poder de transformar qualquer lugar em um lar? Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, os clientes, eles botam a gente num pedestal que de verdade a gente não tá. Então, cria-se em volta da gente um lugar inalcançável. E, na verdade, eu não sou. Por que você sempre me vê atrelado a boas marcas? Primeiro, porque e não há arrogância nenhuma em te dizer isso, tá? Porque é o que é. Primeiro, eu não digo que sou florista ou designer floral. Eu sou florista e designer floral. Eu tenho formação de 2 escolas internacionais de arte floral. Eu não digo que sou paisagista. Eu sou tecnóloga paisagista e saí de Guapimirim, 4 horas da manhã para estar na Barra às 7h30. Eu sou paisagista. Eu não digo que eu sou designer de interior, porque eu fiz uma pós-graduação para agregar valor ao meu trabalho de paisagista. Eu também sou cenógrafa, porque eu tenho um curso de cenografia que eu fiz para agregar. Então, quando a gente se profissionaliza, tanto eu na minha área quanto na sua área, eu não vou querer usar qualquer material. Até porque não vai valorizar o meu trabalho. Só que eu sei agregar a coisa boa a produtos médios e que vão dar um resultado positivo. Eu sou prova disso. Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu consigo agregar tudo isso, eu transformo uma coisa. Só que aí as pessoas, às vezes, nem chegam até mim para pedir um orçamento, porque acham que eu sou inalcançável. Ou então falam para mim, nossa, que coisa cara, eu não quero caro. Você mesmo pode constatar que não foi o meu valor. O que onerou muito é o material que se utiliza e o valor que a gente cobra para fazer. Porque, assim, eu costumo dizer, eu sei o que eu entrego, Marcele. Tipo assim, não sei qual profissional que iria com você. Eu cobrei uma consultoria, eu fui para o Rio. Vou falar aqui do que a gente viveu. Nós saímos 8 horas da manhã. Para sair 8 horas da manhã, eu acordei 5h30 da manhã. Fui com você. Nós chegamos em Teresópolis 10h30 da noite. Eu fui com você para fazer uma consultoria para um escritório. Eu fiz consultoria para o seu escritório, para a sua casa e para o outro escritório. Passamos em Magé. Dei uma arrumada lá, voltei e ontem você me pediu, porque hoje você tinha uma coisa importante para fazer e eu ainda consegui um lugar da minha agenda, que não foi cedo, foi à noite. Eu vim, montei o escritório todo, eu saí daqui 2h30 da manhã. Então, assim, eu sei o que eu entrego pelo valor que eu cobro. Então, se eu for parar para pensar, com toda a bagagem que eu tenho, que eu busquei esse tempo todo de estudar, e eu estou sempre estudando, eu estou sempre indo ao congresso, eu estou sempre indo aprender, eu acho até que sou barata. Eu também acho. Foi essa a conclusão que eu cheguei, que você é barato. Por quê? Tudo que você me entregou, a gente, nesse dia que a gente foi, né, que a gente passou o dia inteiro, eu falei, vamos fazer para Magé também, e também para minha casa também eu quero. E a gente já estava lá, e a quantidade de coisa que a gente comprou, por isso que ficou caro, porque lá é um lugar barato. E os materiais que a gente foi escolhendo, você ia escolhendo pelo preço. Você falou, não, esse daqui vai ficar escondido, então você pode comprar desse daqui, do mais barato que tiver. Então, você foi realmente dando essa consultoria, além de você saber o que iria comprar, que eu nunca iria saber sozinho. E depois a gente ainda passou em Magé,
Você montou, ainda olhou a decoração inteira lá, que tira isso daqui, isso aqui você, você esconde, as coisas caindo aos pedaços lá, desde quando abriu. Depois a gente ainda veio pra cá, né? A gente teve um problema para abrir a porta. E você saiu lá de casa, era mais de meia-noite. Era mais de meia-noite. E no dia seguinte você estava aqui para poder terminar a montagem no escritório, das coisas que a gente tinha trazido. E a gente está aqui agora, horas depois. Sendo que você realmente você é requisitada porque você presta um bom trabalho. Então, ao longo do tempo, você foi se capacitando e as pessoas foram vendo seu trabalho e, por isso, você é chamada para uma loja importante, uma loja de decoração que é cara. Então, você vai habitando esses meios justamente por ser uma consequência do seu trabalho. E não o contrário. Então, você não está lá porque você é cara. Você está lá porque você é boa. O que faço? E por isso você acaba sendo barata. Porque você cobra o preço justo, só que você entrega muito mais. Sempre entrego mais. Assim, e você vê, hoje, além de tudo que eu fiz para você, você me pediu algumas coisas de iluminação e resolver isso aqui, e tudo eu resolvi. E eu faço isso. Estou trazendo isso aqui à tona, porque eu não fico falando das coisas que faço para o cliente. Até o adesivo. O adesivo da. Então, assim, eu não estou falando isso para. Eu não fico abrindo isso de todos os meus clientes, mas eu faço isso porque é o que eu amo, é o que eu tenho prazer, que é o que está lá escritinho. O meu prazer e o meu propósito é transformar o seu espaço. É para te trazer prazer dentro da sua possibilidade. Então, vamos lá. Se eu vou numa casa que a pessoa tem um poder aquisitivo maior, vamos usar coisas. Se eu vou numa casa de classe média, vamos usar coisas. E se eu for numa casa de uma pessoa que ganha salário mínimo, nós vamos trabalhar vamos adaptar. Vamos adaptar, sabe? Então, não acredito ser. Eu acho que é um pouco de que as pessoas têm que desconstruir essa coisa de que a Miúna é inalcançável. Mas a Miúna é preparada. Sim. A Miúna é preparada para fazer o que ela se propõe a fazer. Mas não sou inalcançável, não. Entendeu? E às vezes a gente deixa de ter essa transformação por achar que você é inalcançável. E como eu, né, esse tempo todo, tanto quando eu abri lá em Magé, quanto aqui, lá em Magé deve ter uns 7 anos, e aqui deve ter uns mais de 3, a gente estava sem decoração nenhuma, tava pelado, né, os móveis, só os móveis planejados, acabou. E eu demorei esse tempo inteiro para tomar coragem da gente botar adiante e eu ter um ambiente muito, muito mais acolhedor, muito mais bonito, ainda mais que a gente está fazendo o podcast. Então, quanto tempo que essa parede ficou ali no cimento? E, tipo assim, do dia para a noite, a gente transformou. Você transformou esse lugar. E o meu trabalho, assim, de trazer um arranjo floral, de trazer um paisagismo, ele agrega valor, porque ele traz leveza para o ambiente, ele faz os funcionários olhar com outros olhos, trabalhar melhor, as pessoas entenderem isso. E aproveitando o gancho, já que a gente está falando de empreendedorismo, no meu nicho, dos meus colegas de trabalho que formaram comigo, paisagistas e tudo, ninguém trabalhava com permanente. Todo mundo só quer trabalhar com natural. Quando fala permanente, a pessoa vira o rosto. Então, foi eu a primeira a trabalhar. Então, muitos dos meus colegas de trabalho me indicam. Tipo assim, eu não faço. É aquela história de que eu comecei a fazer assim, aí eu tenho que ir assim, eu não vou aprimorando. Hoje em dia, um projeto de paisagismo, se você pegar uma inteligência artificial e falar, olha, eu quero assim, uma casa assim, uma palmeira tal, com não sei o que tal, quando você vai lá, ele constrói um projeto para você. Cadê meu diferencial? Porque qualquer pessoa pode fazer isso. Eu não faço qualquer coisa. Entende? Eu faço com amor, é meu. Mas eu posso te garantir que não é qualquer pessoa que vai fazer o que você faz. Não é mesmo. Porque nunca que eu ia pegar uns 5 objetos diferentes, eu ia conseguir juntar e ia dar certo. Mas isso a gente vai vendo da prática. É igual quando às vezes as pessoas falam assim: mas é baratinho, meu, você vai fazer? Porque você sabe ir ali no mato e pegar uns matinhos e fazer. Mas eu sei qual matinho pegar. Exatamente.
Porque você pode ir lá pegar um matinho e não vai ficar igual. Então faz, então faz. Entende? Tenta fazer. Então é isso. E assim, Depois você me conta. e é uma coisa que eu amo muito fazer. Então, assim, é paixão mesmo. E é o que eu tô falando. E eu acho engraçado. Isso foi matéria minha de terapia há muito tempo, entender isso. Né? Por que as pessoas falam que eu sou cara? Se eu não me acho cara, porque eu entendo que dinheiro não me move. Não me move. O que me move é você estar falando isso aí para mim. Sabe? Eu fui lá e vi, olha, ambiente, os seus funcionários ali falando para mim, nossa, que lindo, nós estamos adorando. Recebendo ligação de Magé, o que aconteceu aqui? Entende? Então, e nem tá terminado lá. Isso me move, isso me move. No meu escritório, eu tenho um estagiário, ele acabou de se formar arquiteto agora, e ele apresentou o TCC, me proibiu de assistir, aí o outro ficou filmando, eu vi escondido. Eu chorei a noite inteira, sabe? Porque é um legado meu, sabe? Porque tudo que ele está aprendendo no escritório, e ele foi totalmente contra tudo dentro da sala dele. Ele trouxe um tema que hoje muitas pessoas não sabem nem o que se trata, que é a permacultura, as pessoas não sabem, e ele trouxe esse tema para um paisagismo produtivo que Teresópolis, o governo de Teresópolis, os futuros políticos, tinham que abraçar essa causa, porque nós temos um turismo ecológico e cadê? Você acha que ele ter trazido uma inovação, uma coisa que eles que de repente ali não estão acostumados a ouvir sobre aquilo, prejudicou ele nessa apresentação desse trabalho? Claro que prejudicou, porque as pessoas. Teve uma professora que perguntou por que você escolheu esse tema se a agricultura é rural, sabe? E se você está falando de urbano. Assim, a permacultura é urbana, por isso esse nome, permacultura, é o cultivo da agricultura na região urbana, sabe? E aí, mas isso o quê? As pessoas não estão acostumadas, é aquela coisa da caixinha, é o nosso modelo de escola. É um quadro, cadeirinhas, alunos sentados tendo que aprender aquilo e fica quieto. E não foi só ele, o outro que também foi meu estagiário, ele apresentou um trabalho sobre casas para pessoas com transtornos mentais ou psicológicos. Uma casa adaptável para isso. Só que o projeto dele é muito mais teórico do que gráfico. E ele teve uma nota baixa, porque eles queriam gráfico. Porque tinha que ter gráfico. Não só o projeto dele era teórico. E ele foi firme até o final. E isso eu me orgulho. Você sabe por quê? Eles passaram por mim. E eu falei, não, o que a gente acredita, mesmo que a gente pague o preço, a gente tem que ir até o final. Então, eu achei legal, porque eles bancaram e foram até o final, sabe? Então, mas eu acho que, como isso não é uma coisa que... Eles estão saindo da normalidade, do que eles estão acostumados. Mas eu tenho certeza que eu não vou ver Pedro, o nome dele é Pedro, um arquiteto, o nome dele em muitos lugares, principalmente aqui, porque ele saiu na frente. Mas é bom para eles saberem que existe vida após a faculdade, né? Que é a prática e o empreendedorismo é uma ferramenta para isso. Verdade. Para você pegar, às vezes, uma coisa que foi até desacreditada e fazer aquilo virar uma empresa de sucesso. De muito sucesso. Porque a gente hoje pensa que não, mas a gente já está vendo aí o calor que a gente está passando. Então, daqui para frente, as grandes empresas, as grandes multinacionais vão começar a ter que fazer isso como medida compensatória. Hoje em dia, a gente já fala de jardim filtrante. Então, assim, as pessoas que começarem a ver isso na frente do paisagismo, porque o paisagismo, um desabafo para vocês, não é plantinha com pedrinha colorida. O paisagismo, ele pensa no todo, na estrutura humana, natural do lugar, do ambiente, né? Então, o paisagista que já está com esse olhar, ele já está muito lá na frente. E, assim, eu tenho muito orgulho disso, de ter implantado isso. E você vê, de 30 alunos de uma turma, ele é o único que quis fazer paisagismo. Todos os outros não quiseram, só ele quis. Né? Então, eu acho que ele já saiu muito na frente. Então, eu queria aproveitar esse gancho para você explicar para quem está assistindo a gente o que é o paisagismo na prática. Então, vamos lá. O paisagismo, na verdade, ele tem a função de
colocar o ser humano integrado à natureza. É essa a função do paisagismo. Só que as pessoas confundem paisagismo com jardinagem. Jardinagem é uma coisa, paisagismo é outra coisa. O paisagista, ele cria aquele ambiente para integrar a natureza com o ser humano. E o jardineiro, a jardinagem, ela vai lá e executa e planta. Então, as pessoas acham que eu pegar um canteiro na minha casa, colocar umas pedrinhas coloridas, uma planta, é um paisagismo. Não deixa de ser. Mas isso um jardineiro, um dono de chácara é capaz de fazer. Agora, criar uma paisagem, que o paisagismo necessariamente não precisa ter planta, a gente chama de área mineralizada. Áreas mineralizadas são áreas feitas por contrastes de piso. Não precisa necessariamente ter planta, entende? Então, isto um paisagista faz. Um paisagista formado, ele é capaz de fazer toda a área construtiva externa de uma casa. Quadras de futebol, piscina, edículas, áreas de gourmet. Tudo isso o paisagista faz. Mas isso não é culpa das pessoas. O Brasil, então, agora, depois da pandemia, que começou esse boom com essa questão paisagística. Hoje, meu escritório é em Albuquerque e eu trabalho muito mais para as pessoas que estão vindo de fora morar aqui do que as pessoas daqui, porque eles não conseguem ter o entendimento do que é o paisagismo, entendeu? Tanto que eu não vendo planta. Eu tenho escritório de projeto. Eu projeto apenas. Eu não tenho a loja que vende a planta. Entende? Então, isso é até bom a gente falar, porque a gente tem que falar, a gente tem que divulgar, a gente tem que mostrar para as pessoas o que é. Então, eu trabalho demais com arquitetos, eu trabalho com a maioria dos arquitetos da cidade. Sim, porque não é simplesmente você preencher um espaço ali que você tenha um espaço vazio que você tem que preencher. Você tem que ver como você vai fazer da melhor forma para aquilo servir para aquele ser humano que está interagindo com aquele espaço. Exatamente. Então, o que é legal? Porque eu trabalho com alguns arquitetos. A gente começa a projetar do início da casa. Não é o paisagista ser chamado quando a casa já está pronta. A gente começa a projetar. Por quê? Da janela do quarto dele, ele vai querer ver um IP. Então, o ângulo onde vai ser plantado o IP, e de repente esse IP já pode ser plantado, para quando a casa estiver pronta, esse IP já está com um tamanho acessível. Entende? Esse paisagista, junto com esse arquiteto, ele vai conseguir enxergar passeios ao entorno da casa, iluminação, pontos de água que precisam ser deixados, que às vezes isso passa despercebido, aí depois da casa toda pronta tem que quebrar tudo para fazer. Então, isso tem que ser pensado antes, não depois. Então, o paisagista, ele não é um mero tapador de buraco. Sendo bem chula aqui nas palavras. Acabou o jardim, eu tenho aquele espaço ali, gramo. Entende? Não é isso. O paisagista é muito além disso. Só que aí, como eu tenho as outras expertises, eu agrego tudo. E como você falou de permacultura, agora você vai ter que explicar. Então, vamos lá. A permacultura é uma coisa muito incrível. A permacultura é você trazer a agricultura, a área rural, para dentro da área urbana. Então, imagina Teresópolis numa praça... vamos falar da... Me falou o nome, faltou o nome, a praça que tudo acontece nela ali. Esqueci o nome. Praça Olímpica? Praça Olímpica. Você imagina uma praça olímpica, tá? Onde os canteiros da Praça Olímpica são compostos de hortaliças. E a comunidade ao entorno está participando da construção dessa praça, onde ele vai poder colher o alface, tirar o alecrim ou o manjericão para a salada dele, e isso tudo acontecendo. Porque isso também é um meio de educação. Parece que eu estou falando assim uma coisa, maluco, vão roubar, vão isso. Não vão roubar, porque quem vai ser o responsável pelo cultivo, pelo cuidado, é o próprio morador. O próprio morador que está passando ali no espaço público e vê alguém vandalizando, ele vai proteger. Ele vai proteger. É diferente. É um trabalho de formiga que tem que ser feito. Então, você imagina Teresópolis,
que tem um turismo ecológico, as pessoas chegarem aqui nas suas praças, o paisagismo dessa praça é composto por hortaliças, frutas. Imagina que coisa E incrível. que ela pode pegar e E usufruir daquilo. outra coisa, até contribuir com a fome, entende? E isso tudo acontecendo. Em Teresópolis, ela tem uma terra, é um lugar que você planta, acontece. Planta, nós somos o quê? O Olha, pulmão. você falou isso e parece até uma coisa assim, né? Demagogia, né? Surreal. Mas eu conheço uma pessoa que né, veio de outro estado e estava aqui ralando, no Rio até, e que ele às vezes não tinha nem dinheiro para comer. E ele se alimentava de fruta do pé da faculdade. Você acredita nisso? Eu acredito, é claro que eu acredito. Eu acredito e sei que isso é possível. Agora, imagina que coisa incrível se isso acontece primeiramente em Teresópolis. Imagina, as pessoas vindo conhecer o turismo acontecendo e isso acontecendo dentro das nossas praças. Então, às vezes, falta difundir esse conhecimento. Exatamente. Imagina se o planejamento, a Secretaria de Planejamento do município começa a fazer incentivo para essas construtoras que não param de construir prédio em Teresópolis, dar um incentivo fiscal ou qualquer coisa, para que o paisagismo desses prédios e que esses prédios tenham permacultura neles, os terraços deles sejam verdes. Imagina isso. Imagina Olha, o impacto. eu falo para você, eu me arrepio, porque de verdade eu acredito que isso pode acontecer. Imagina que coisa incrível. E por que não? Por que é difícil? Porque talvez seja uma coisa que não. Vou ser bem Não dá amiúna. Não dá lucro, não dá voto. Não dá voto. Não é interessante. Mas não dá voto agora. Porque daqui para frente vai dar, porque eu vou precisar trazer. Sabe o que acontece? A pessoa compra um terreno. Aí o que ele fala? Arranca todas as árvores. Aí depois quer fazer, como assim? Eu vou arrancar todas as árvores, eu estou aqui. Então, cada vez que eu estou arrancando árvore, cada vez. Quando que Teresópolis teve um calor desse, gente? Nunca teve. Mas vamos ver. Indivíduo, aí vamos lá, preciso fazer medida compensatória. Ah, você vai arrancar aqui, mas você tem que plantar 15 árvores. Tá bom, que árvores? Onde você vai plantar? Como você vai plantar? A Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis faz um bom trabalho, mas é muito mais. Talvez não tenha nem esse cuidado que teria que ter. Tipo assim, a Secretaria de Meio Ambiente seria o pulmão de Teresópolis. Ela tinha que ser abraçada. Teria muito mais possibilidades Com para uma cidade como certeza, Teresópolis. com certeza. E você já participou já trabalhou num. Como é que eu vou falar? Você já trabalhou com o poder público? Já. Eu trabalhei com o poder público por ser técnica. Eu fui pelo um governo, eu fui contratada, eu estive à frente da Secretaria de Parques e Jardins, que não existia, essa secretaria foi criada justamente para eu assumir, porque tinha, no plano diretor contemplava, né, não digo permacultura, mas um trabalho paisagístico para Teresópolis com plantas nativas. Então, a gente começou a fazer a erradicação de plantas exóticas e trazer nativas. Só que, assim, isso é um trabalho muito de formiga e que não aparece agora. É de longo prazo. De longo, você vê, aquelas árvores ali em frente a Terepão, ali na reta, a gente começou a fazer toda a erradicação dela e todas aquelas que estão ali agora, as ipês que florescem, as quaresmas, foi plantado o tempo que eu estive à frente. Então, assim, a gente chegou a fazer um projeto para a reta, eu cheguei a fazer. Teresópolis não tem, acredite se quiser, Teresópolis até hoje não tem um manual de arborização urbana. Não tem. Uma cidade que é um pulmão, uma cidade que tem um turismo ecológico, entende? Não, então, isso tem que ser olhado com mais carinho. Tem alguns outros que foram inaugurados, né, há pouco tempo. Na verdade, o Horto Municipal ele já existe há muitos anos. Ele foi dado pela prefeitura, pela família Guinlen. E quando eu estive à frente, ele estava abandonado. Aí eu pedi a ele, eu fiz uma escola, eu formei os funcionários da prefeitura jardineiro, ensinei como fazer, mostrei para eles que era capaz a gente produzir as mudas lá mesmo. E começou a fazer. Só que política é essa coisa. Aí o prefeito sai, aí o outro. E aí você não consegue dar continuidade ao trabalho.
E aí, assim, crítica é sempre construtiva. Você vê, hoje a gente tem um paisagismo na reta, 90% das plantas que estão plantadas na reta não são nativas. Aí o que isso acontece? Isso interfere na fauna, isso interfere na flora, isso interfere em tudo. No clima. No clima. Então, tem que ser pensado, sabe? Tem que ser pensado. E eu falo isso assim com gana, porque é uma coisa que eu gosto muito e sei que é possível. Porque esse pouquinho de tempo que eu fiquei, eu sei que é E possível. até daria retorno financeiro e turístico, né? Com De certeza. visibilidade, porque é uma cidade que tem tudo para isso. Eu costumo sempre brincar. Eu falo, por que no Parisiga, em vez de eles venderem cocada, eles não vendem hortaliça? Né? Porque é o que a gente tem aqui, eu acho que as pessoas iam gostar pra caramba de ter e vender. Então, assim, eu acho que é uma coisa que o poder público poderia olhar com mais carinho. E nesses anos todos que você está desenvolvendo esse trabalho, que você está presente na paisagem e na decoração de vários estabelecimentos comerciais da cidade, já teve alguma situação ali curiosa, alguma situação que você queira compartilhar, ou alguma situação que você tenha ficado muito orgulhosa de ter feito? Assim, Marcelo, todo o trabalho que eu faço, de verdade, eu sinto muito orgulho. A curiosidade, eu não sei se é positiva ou negativa, mas assim, porque eu faço os trabalhos, eu sou muito orgulhosa de fazer, de lugares que eu já pude estar, já pude trabalhar. Talvez esse trabalho que eu faço não tenha o devido valor. Porque às vezes as pessoas fazem porque tem na revista e eu tenho que ter. Ou tipo, eu vou fazer um arranjo aqui, porque numa mesa tem que ter um arranjo. Mas não dá o valor para esse arranjo, entende? Então, muito mais, é o que eu estou te falando, muito mais essa vaidade que eu teria de ter feito um trabalho para aquele lugar, é eu ter feito o trabalho para aquele lugar, mas só para sair na revista. E ele não ter de verdade o verdadeiro valor que ele deveria ter feito, ter tido, entende? É esse. E como é que foi essa história da árvore lá da uma agência? Olha, eu vou te falar, esse trabalho foi incrível, assim, foi muito legal. O Rico me contactou e contou um sonho. Ele teve um sonho, ele e a Tainá, e ele tatuou essa árvore. Ele tem essa árvore tatuada no braço dele, né? Que quando ele tivesse, ele teria essa árvore. E aí a gente foi buscar essa árvore para que ela acontecesse dentro da Então, esse de verdade é um trabalho que eu amo, porque eles participaram de cada processo. Mandaram fazer placa com o nome da árvore. Quando ela foi retirada, ela veio de Minas, ela foi retirada, ela veio com todo carinho. Eles estão sempre cuidando dela. E um fato curioso: a jabuticabeira, quando a gente faz o transplante dela, geralmente caem todas as folhas e ela demora um tempo para maturar e voltar novamente. Não caiu uma folha. Ela foi recebida com tanto amor, ela foi plantada, não caiu uma folha a árvore lá que a gente plantou na E ela está até hoje lá, linda pra caramba. E assim, foi um sonho. Então, isso de verdade dá muito prazer de participar. E agora você está iniciando seu podcast, não é isso? Como é Esse que é tá essa engraçado, história? tá bem amador. Isso, assim, foi um sonho meu e do Celoí Lima, que é arquiteto aqui da cidade. A gente criar um podcast para trazer justamente isso que eu estou falando aqui com você. Por que não permacultura? Por que não De uma planejamento arquitetura? urbano, né? Exatamente. Planejamento urbano, falar sobre essas questões. Por que o arquiteto? Porque hoje em dia o arquiteto é visto como um decorador de ambiente. Ele também faz isso, mas ele também faz milhões de outras coisas. E como a classe tem que se importar com isso nas suas cidades, principalmente aqui, Teresópolis, que é pequeno. Então, a gente teve esse sonho, né, de ser uma crítica como é que é? Com sátira. Eu lembro que você falou crítica construtiva, eu falei, tudo a ver. E aí a gente sonhou isso há 1 ano e meio. E aí
esse ano a gente falou, vamos fazer? Vamos embora. Aí convidamos mais 2 amigas, que são uma é arquiteta, que é a Isabela, e a outra é a Camila, que é design interior, e a gente tirou do papel. E muito engraçado, porque a gente mesmo que foi fazer, e aí no primeiro episódio a gente filmou e não gravou o áudio, foi muito legal, mas a gente vai tirar, vai se chamar Que Papo é Esse Arquiteto? E eu acho que vai ser uma coisa muito legal, porque a gente quer uma resenha, um bate-papo. Vamos chamar, vamos ter convidados. A gente está com ideia agora, de verdade, vai ser um ano político, né? Então, a gente chamar todos os candidatos, todas as pessoas, para que eles possam falar desse planejamento. E a gente, As quanto propostas de cada um. e a gente está se colocando à disposição do município. Porque, no final de contas, todo mundo quer o melhor para a cidade. Né? Claro, e eu vou te falar, esse tempo que eu estive à frente, né, da Secretaria de Parques e Jardins, poxa, como foi importante, porque eu amo, foi a cidade que eu escolhi para morar, e eu não quero mais ir embora daqui, só quando estiver morta, entendeu? E assim, como é importante, dá para fazer, basta um pouco de boa vontade. E ainda mora longe, né? Moro. Então, porque eu gosto de mato, então eu moro na roça, entendeu? Então eu gosto de morar lá, é muito importante para mim isso, esse contato com a natureza, eu gosto muito. Bom, voltando aqui para a questão do empreendedorismo, como você é uma empreendedora, você quis fazer o seu talento virar um negócio, eu te pergunto, quais as dificuldades que você teve em relação a isso? De você juntar o seu sonho, o que você gosta de fazer, com essa questão de ter que administrar uma empresa, de ter que lidar com tudo que envolve ter uma empresa. Na verdade, eu ainda estou aprendendo, mas você tem que falar sério. Por quê? Imagina, é aquilo que você falou. Até você fez um podcast, eu achei muito engraçado que a gente é artista do nosso negócio. E porque você tem que fazer tudo. E eu já tive pessoas, eu já tentei colocar pessoas. Só que para eu colocar uma pessoa, eu tenho que eu tenho que passar para ela como é o meu processo, como tem que ser feito. Só que isso é muito difícil de acontecer, não porque eu não quero passar, e sim porque eu não tenho tempo. Porque como o meu trabalho é muito artístico, geralmente eu estou sempre envolvida na montagem dele. Com a mão na massa. Pode até ser que não seja eu que faça, vai ter alguém fazendo, mas eu estou sempre envolvida na montagem dele. Mas, aos trancos e barrancos, eu tenho o escritório, eu sempre trabalhei tipo home office, mas eu acho que o escritório é importante você ter para você criar de verdade esses processos. E depois de apanhar bastante, eu acredito que agora eu esteja no caminho certo. Conheci você, me apresentou como é que é o nome que você falou do financeiro que não está dentro da empresa? BPO financeiro. O BPO financeiro. Soluções que podem te ajudar para não se preocupar tanto com maravilhoso. Então, agora eu sei que agora o negócio vai deslanchar mesmo, porque eu sei que eu vou poder tirar essa coisa. Às vezes eu pago conta atrasada de bobeira, mas porque eu não tive tempo e já estava ter essa organização. Suporte, né? Agora, uma coisa importante é bom falar, porque a gente está aqui falando e várias pessoas vão ouvir. A criança, o ser humano, ele não aprende isso, né, na escola. Essa coisa de ter essa organização financeira e esse talento. Então, é bom que a pessoa se prepare para fazer. Porque eu fui com a cara e com a coragem. Eu fiz. Porque minha mãe é professora e depois ela trabalhou no Tribunal de Justiça, aposentada do Tribunal de Justiça, né? Meu pai era empreendedor, já é falecido. Então, mas nenhum dos dois tinha uma área de trabalhar com paisagismo, com flor, com nada. Não tem história da minha família, não tem ninguém com isso. Foi eu que iniciei, galguei e fiz um nome. Eu tenho, né? Criei um nome, um legado para isso. Mas foi com a cara e com a coragem, sabe? Eu nunca aprendi nada, como é que tem que fazer. Você já estava muito preocupada em fazer o seu trabalho com excelência. Ainda mais dar conta de tudo que então, tem. Isso é uma coisa que está acontecendo agora. Eu fiz acontecer. Já quebrei muita cara, justamente porque ainda não estava com o negócio consolidado, já queria estar fazendo outra coisa, porque eu sou muito assim. Mas... Pode falar. Não, fala você. E aí, isso me prejudicou um pouco. Tipo assim, se eu tivesse batido mais a tecla aqui para criar uma outra coisa aqui,
eu teria ido. Mas isso é sempre bom, isso foi aprendizado. Hoje eu entendo, eu sei onde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar. Então, agora as coisas estão caminhando e se encaixando nisso. Eu sei que isso envolve muito mais coisas, né? Porque você vai ter que lidar com pessoas, tem a parte comercial, tem a parte de marketing, então, envolve muita coisa. Mas se eu pudesse te dar um conselho, para você dar o primeiro passo, é separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Aham. Porque aí você vai, pelo menos, saber se o seu trabalho está tendo resultado. É verdade. É o seu primeiro passo. Não, e tão engraçado porque assim, eu já fiz milhares de cursos, tá? Eu sou empreteca, eu fiz IDE, Nem um fez. curso para administração, tá? Saber o que é custo fixo, custo variável, não sei o quê. Eu fiz todos os cursos. O negócio é conseguir colocar em prática justamente porque você tem que fazer a empresa acontecer. Então, assim, eu já Sim. comecei. Então, agora eu larguei meu marketing para lá, já tenho uma pessoa que cuida. Então, eu estou Você se fazendo... cercar de pessoas que vão te dar essa base, né? Exatamente. Entendeu? É Exatamente. isso. Aí que a contabilidade talvez possa E te isso ajudar. me ocasionou, gente, por favor, não faça igual comigo, 53 anos que de tanto fazer isso e vai para lá, vai para cá, me ocasionou um burnout. Eu fiz um burnout em 2021 e culminou numa depressão muito séria. Isso eu ia te Porque perguntar agora, como a sua vida pessoal se mistura no trabalho que você então, foi o que desenvolve? aconteceu, porque eu gosto de fazer e vou fazendo e vou abraçando todas as coisas, porque gosto de fazer e me envolvo. Então, eu tive que repensar toda a minha vida, né? E fazer acontecer. Porque foi assim, eu estava no trabalho, eu estava trabalhando. Eu levantei para pegar uma coisa, quando eu voltei, eu não sabia quem eu era, onde que eu estava, como nada. Eu paralisei e fiquei múmia. Não sabia quem eu era, onde eu estava, e demorei bastante tempo para voltar, né? Até ir para o médico, eu fui diagnosticada, aí vai tratar, e aí... E quanto tempo você ficou em função desse burnout? Então, antes um pouco do meio do ano de 2021 até novembro do ano passado. E aí eu comecei em dezembro, já fui melhorando, janeiro, e esse ano foi um novo recomeço para mim, entendeu? Muito importante, assim, estou recomeçando de tudo, do zero de tudo. Estou reiniciando os processos agora da maneira como tem que ser. E aí deixo claro para os jovens que é legal estar escutando isso de mim, que hoje eu estou aqui com 53 anos, começando e com força para começar. Se tiver que começar de novo, a gente vai começar de novo. E as pessoas, eu acho que eu acho que não perceberam que você teve esse apagão aí na sua jornada, né? Parece que você sempre teve por aí. E é tão engraçado quando eu falo que eu tive isso e tive depressão e não fiquei bem, porque as pessoas, você teve depressão. Mas isso foi tão importante acontecer comigo, porque eu também achava, eu dou conta de tudo, a gente não dá conta de tudo. A gente não dá, a gente tem que parar e delegar. E, assim, por eu ter essa vida ativa e tudo, e as coisas foram acontecendo, mesmo eu estando adoentada, que as pessoas não perceberam isso. Ou então, tipo assim, ela não tá não, porque ela é forte. As coisas não acontecem com ela. Então, talvez as pessoas não tenham percebido. Não tem podido te ajudar e, às vezes, nem vê a gravidade do que estava acontecendo. E foi, assim, foi bem grave mesmo, assim. Mas graças a Deus eu agora estou bem, como diz o outro, agora eu estou limpa, não tomo remédio controlado nenhum, estou limpa, eu estou limpa. Eu sempre dou o exemplo do meu pai, né? Porque ele acabou com a saúde dele por causa do trabalho. Ele tinha diabetes e no final ele começou a ter que fazer hemodiálise, então ele piorou muito. E já não tinha mais tempo dele voltar atrás. Exatamente. Ele não teve uma E eu segunda não chance. quero que aconteça isso. E ele morreu com 62 anos. Pois é, novo. Eu quero me cuidar. Eu agora estou me cuidando mesmo, estou fazendo e não vou. Então, assim, eu vou no meu limite. Não dá, não dá. Tem como, não tem como. Então, agora as coisas são pontuadas no seu devido lugar. Então, Entendeu? agora você precisa ainda mais desenvolver essas habilidades empreendedoras de poder delegar,
né? De confiar que outra pessoa vai entregar tão bem quanto você. Não, engraçado que eu não tenho isso, não. Eu até solto bem, né? O problema é que o que acontece com o empreendedor que tem o nome dele no negócio? As pessoas querem ele. E isso é que é a dificuldade, porque você pode até mandar outra pessoa ou fazer outra pessoa, mas a Miúna não vai vir? Cadê a Miúna? Ela não tá? Então, é isso, é esse processo. Aí você vê, eu estou agora com o meu escritório, é isso que eu quero fazer, estou pontuada, mas aí já estou pensando agora numa outra coisa. Mas aí eu não vou fazer como das outras vezes, que eu fui, meti a cara e fiz. Eu vou maturar essa ideia para ver se realmente é sólida para que isso seja concretizado. Entendeu? Sim, com os pés mais no chão. A gente até falou, teve um outro podcast aqui que a gente falou sobre se dedicar ao máximo, né? Procurar informações, estudar e você, muitas vezes, trabalhar muitas horas por dia. E quando eu até comentei com você, quando esse meu convidado estava falando isso, passou pela minha cabeça, né? Mas eu acho que se você fosse mulher, não daria para fazer desse jeito. Se você tivesse filho, não daria. Então, pensei muito em você, na sua história, né? Porque, além de ter esse limite físico que já vai te limitar para você dar o seu máximo ali na velocidade 1000, ainda tem as limitações como mulher. Como mulher, óbvio, de todas as coisas da casa que você tem que fazer, porque agora meus filhos, passarinho, flecha já foram, então sou eu e meu marido. Mas as coisas da casa eu tenho que fazer. E não tem. Essa semana eu fui à médica e falei para ela, eu falei, ó, o meu corpo não está acompanhando a minha cabeça. Então eu preciso fazer alguma coisa aí para o corpo. Eu sei que agora eu não tenho mais o corpo e a flexibilidade quando eu tinha 30 anos. Mas a minha mente não para. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, você já tem 4 netos, nossa, você nem parece que tem 4 filhos, nossa, você é tão jovem. Mas eu acredito que isso tem a ver com a minha cabeça, com a minha forma de pensar, com a minha forma de ser. E quando você me falou que se sentia culpada, se sentia culpada de ter, às vezes, não participado tanto da infância dos seus filhos e tal, tem a ver até uma amiga minha que, assim que eu fiquei grávida, ela falou, quando nasce uma mãe, nasce a culpa. A culpa nasce com a mãe. E como a gente estava falando lá no início, e foi isso que eu não tinha falado lá no início, que agora eu quero falar, que quando você disse isso, e eu falei que vi a sua filha te ligando, já adulta e com toda aquela vontade de falar com você, uma coisa do dia a dia dela, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, tomara que quando a minha filha for adulta, ela seja assim comigo. Ela me ligue para poder... Pergunta bobeira do dia a dia. Poxa, ela quer saber minha opinião ali do que ela tá fazendo. Ela quer ter contato próximo comigo, mesmo sem ser obrigada mais. Ela saindo. E tá lá em Portugal. Mas tá tudo, ela liga. Tem dia que ela liga e fala, mãe, eu queria tomar café da manhã com você. Aí eu pego o tripé, boto, aí a gente toma e a gente fica conversando. Como se, mãe, olha, hoje eu vou ter um emprego. Vê se você acha que isso tá legal no meu currículo. Sabe, assim, a outra também, a mesma coisa. Mãe, olha, eu vou fazer isso, não sei o que você acha? Então, e aí eu entendo hoje, é o que eu estou te falando, eu não tenho mais culpa. Eu sei que eu fiz o melhor para eles todos, entendeu? Com certeza eu sei. Não, você não precisa ter culpa e você é um exemplo ali, porque era tudo que eu queria para mim. Eu ter minha filha tendo esse tipo de relacionamento comigo daqui a tanto tempo. Né? Mas vai tendo essa conexão. Vai ter, porque assim, eu ficava, quando eles cresceram e tudo, e eu tive esse tempo, não vou te dizer que eu quis recuperar, porque eu não quis, porque a gente não consegue recuperar. Mas eu sempre fui uma mãe muito prática. Eu nunca fui uma mãe super protetora. Tá? Eu sempre criei meus filhos para a vida, botava para fazer mesmo. Tanto que a Úrsula, que é chefe, e o Matheus, que não tem a formação ainda, mas trabalha com a parte da culinária, eles dizem que eles desenvolveram isso porque se eles deixassem comer comida de empregada era horrível, e eu para a cozinha, zero.
E aí eles falaram, por isso eles tiveram essa habilidade hoje de trabalhar com comida. E eles são Sim. bons pra caramba nisso. Porque eu não fazia. Então, mas eu sempre fui muito aberta. Eu tenho um amigo que diz, nossa, tu parece mãe Deixava americana. livre, né? Tu parece mãe americana. Então, assim, a minha casa, sempre as crianças que vinham, eu sempre deixava aberto. Eu negociava com eles, ó, o quarto de vocês pode fazer. Então, eu rabiscava o quarto todo. Eu nunca fui mãe de comprar presente caríssimo. Eu deixava eles brincar, inventar o que eles tinham que brincar. Eu sempre deixei eles muito... Estragar o brinquedo, à vontade. Isso. O meu filho, Matheus, o que tem o delivery de hambúrguer, ele... Gente, era impressionante. Eu dava um brinquedo para ele agora, daqui a pouco aquele brinquedo já era 2. Ele desmontava o brinquedo todo, amarrava, era fio, era não sei o quê. Ele gostava de fazer essas criações, sempre gostou muito. Então, assim, eu sempre deixei eles ser eles, sabe? E nunca fiquei criticando e falando. Eu sempre deixei eles virem a mim, sabe? A essência deles. Eles falam, eu acho tão bonitinho que o Matheus, o jeito dele criar os filhos, porque ele é o pai, né? Ele é homem, não é mulher. É diferente das meninas. E ele cria os filhos, eu vejo eles falando com os filhos, igual eu falava. Aí eu olho e falo, cara, que maneiro, cara. Ele tá fazendo igual. Tipo, de falar a verdade, que eu falava para eles pequenininho, olha, se falar a verdade, mamãe não vai brigar, porque a verdade liberta. Então, a gente sempre tem que falar a verdade. Aí eu vi ele falando pro Miguel, Miguel, tem que falar a verdade. Não pode não falar a verdade. Então, assim, eu aprendi princípios e eu ensinei princípios para eles, sabe? Respeitar mais velho, as palavrinhas mágicas. Então, eu sempre deixei eles muito. Então, eu acho que isso que fez isso tudo acontecer. E essa questão da independência é o maior presente, né? Às vezes a gente tem essa independência até, no meu caso, meus pais trabalhavam muito e a gente acabava ficando assim, né? Tendo que ser independente. Mas depois que eu cresci, eu vi que isso era uma vantagem minha em relação a outras pessoas que foram até bem protegidas, mas não sabiam fazer as coisas sozinhas, se virar. Então, aquilo acabou sendo uma coisa benéfica. E você fez isso, mesmo estando próxima, deu essa autonomia. Tem um episódio que eu me recordei aqui, que eu acho muito importante. Eu tinha uma floricultura lá, e eles eram pequenininhos e participaram do crescimento da floricultura lá em Guapimirim. Aí teve um Dia das Mães, o Dia das Mães de floricultura é maravilhoso, né? Porque você vende muito. Então, eu fiz uma compra relativamente muito boa pela floricultura e foi um dia que deu uma tempestade, choveu. Então, eu não vendi nem a metade do que eu comprei. Nossa, aquilo eu fiquei abalada. Daqui a pouco que eu vi, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as plantinhas, botaram no carrinho de mão e foram no condomínio que a gente mora, oferecendo e vendendo as plantas, sabe? Eu achei incrível, os 4. Incrível mesmo. A Manuela era pequititinha, eles botaram ela e foi o Uri, o mais velho, que é empreendedor, a Úrsula, o outro, e o Matheus, eles no carrinho de mão pegaram os amigos do condomínio, os amigos, e dividiram e saíram no condomínio vendendo. Entendeu? Para me ajudar. Então, e hoje em dia são todos empreendedores. Todos eles são. Todos eles são. Todos eles. E eu queria te perguntar, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Sinceramente, não. Não faria. Não faria. Porque eu acho que tudo que eu vivi até hoje era plano de Deus para que eu vivesse. Então, eu não faria. Talvez, confiar um pouco menos nas pessoas, ser humano. De resto, não. Eu sou feliz com o que eu vivi até aqui. E grata. Então, valeu tudo a pena. Muito a pena. Sempre vale. Como é que é a frase do poeta? Tudo vale a pena quando a alma é pequena. Então. E eu posso te garantir, com o pouco tempo que eu te conheço, que eu estou tendo esse contato com você, que você é uma pessoa iluminada, maravilhosa. Ai, obrigada. Que move e que levanta as outras pessoas. Uhum. E que tem paixão pela sua própria vida. Tem. Muita paixão. E por viver. E por viver. E agora mais do que nunca. É recuperar aquele negócio com o teu pai. Ainda está em tempo de eu recuperar, botar a minha saúde para poder ir mais e ajudar. E tá aí para fazer
o que tiver que ser feito. E não baixar a cabeça, não. E dentro da sua profissão, você está realizada? Muito. Amo. Olha, para eu ter mais realização na minha profissão, mais realização, é o paisagismo no Brasil ser reconhecido, porque o que acontece? Eu sou formada em paisagismo, mas eu sou tecnóloga em paisagismo. Eu não posso assinar meus projetos, porque a profissão de paisagista ainda não é reconhecida e nenhum órgão abraça. Então, existe o arquiteto paisagista. A pessoa sai da faculdade de arquitetura, ele teve 2 períodos de paisagismo só, mas ele pode ser chamado de arquiteto paisagista. Entendi. Entendeu? Então, isso de verdade é uma coisa que me deixaria muito realizada, mas eu acredito que esteja faltando pouco para isso acontecer, para que essa profissão tenha o reconhecimento, porque qualquer pessoa hoje, eu sou paisagista, nada contra, porque eu acho que existem milhões de pessoas que são autodidatas, mas ela tem que buscar Essa regulamento, porque quando a pessoa não estuda, não é técnica na área, qualquer coisa é coisa. Quando você estuda, quando você faz o esforço... Essa qualificação. Exatamente, você começa a dar valor para aquilo que você é. Então, às vezes, quando um cliente fala alguma coisa, tá caro, eu penso nas vezes que eu tive que deixar os meus filhos sozinha, sem saber se a moça que ia cuidar deles ia chegar. Mas eu tinha que sair de casa 4 horas da manhã para estar 7h30 da manhã na Barra da Tijuca para estudar. Então, mas hoje você é reconhecida como paisagista. Sim. Então, inclusive, você já teve em programas de televisão, já teve na Globo. Então, você é a pessoa que vai ter essa voz para fazer isso acontecer. Com certeza. Assim, existe, é uma coisinha que eu tô galgando, mas a verdade de verdade, é porque eu não sou muito entronhado politicamente nesses meios, mas era conseguir um deputado, tá, que abraçasse essa causa, levasse isso para um Congresso Nacional e isso fosse aceito, porque as pessoas falam, mas isso não acontece. E, na verdade, tem que acontecer, porque não só eu, tem muitos paisagistas, tecnólogos que são muito bons profissionais e hoje não tem esse reconhecimento da profissão. E eu tenho certeza que através desse reconhecimento, ou mesmo sem, você ainda vai realizar muitas coisas em cima disso. Amém. Tanto na questão de se for filantrópico, se for através de institutos, na questão de projetos sociais, quanto na questão dos seus projetos pessoais, de ter outras empresas, outros negócios, que com certeza não deu tempo da gente falar aqui, mas que existem essas possibilidades, né, de trazer para Teresópolis algo novo e algo que seja trazer essa concepção para Teresópolis, esse entendimento desse trabalho e promover que isso seja feito aqui com excelência, que só vai vir através de você. Então, assim, a ideia é essa, você vê, meu estagiário, botar ele para frente, que já está novo, vai ter mais garra ainda para buscar isso, e vamos embora. Você não está querendo se aposentar, não? De jeito nenhum, eu não posso me aposentar, meu marido que fala, não existe isso para mim, eu ficar em casa sem não fazer nada, essa possibilidade não acontece na minha vida, não existe. E eu queria que você deixasse um recado, o que você tem, o que você gostaria de falar, que você nunca teve oportunidade, ou para alguém que nunca teve oportunidade de ouvir, ou algum ensinamento sobre a sua trajetória que você queria deixar para quem está assistindo a gente. Não, assim, falar o que não tive oportunidade, não, porque eu sou aquela que falo mesmo. Quem me conhece sabe, né? Eu não guardo recado. Mas o que é importante falar é que a gente não deixe de realizar nada na nossa vida preocupado com o que os outros vão pensar. Porque às vezes a gente cria essas coisas na cabeça da gente e deixa de realizar uma coisa que, de repente, nunca ninguém pensou e você não fez com medo da opinião das pessoas. Então, que nada na vida que você queira fazer, você deixe de fazer preocupado com a opinião das pessoas, que aí te cria aquele medo. Que o medo não te pare. Então, que as pessoas, de verdade... Eu estou hoje aqui ouvindo isso, e essa chave vai virar na minha cabeça. Por que ter medo? Por que achar que as pessoas... E, às vezes, é uma coisa que eu estou criando. Ninguém acha nada, cada um vai viver com a sua vida. E aí você deixa de realizar
uma coisa que poderia ser incrível para outra pessoa. Então, é isso que eu deixo. Obrigada por tudo que você falou aqui hoje. Foi uma honra receber você aqui, um privilégio ouvir você falar. Eu é que agradeço a oportunidade, porque você tem o teu podcast, a gente está pensando, eu acho que cada vez que a gente fala coisas que de verdade sejam construtivas, coisas que de verdade agreguem valor, é muito importante. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse episódio e de conhecer melhor a Amiúna. Na verdade, o nome dela é Alessandra. Nem deu tempo da gente falar sobre isso, mas era um dos assuntos que ela é chamada de vários nomes, menos Alessandra, né? E às vezes nem a Miúna. Mas todo mundo conhece ela, todo mundo, quando se ouve falar em Amiúna, ela é referência na área dela, que é o paisagismo. Então, ela conquistou ser referência através do trabalho dela. E hoje a gente teve a oportunidade de conhecê-la melhor, conhecê-la mais a fundo, com mais transparência, do jeito que ela é. E vocês também tiveram essa oportunidade e podem se aproximar e se joguem no paisagismo, que todo mundo tem direito de ter um local agradável, um local estar próximo da natureza da melhor forma. E eu te espero nos próximos episódios com mais convidados como esses que a gente está tendo, que tem muito a agregar na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, com histórias de empreendedorismo. Siga a nossa página no YouTube, as nossas redes sociais, no Instagram, sempre tem cortes com o momento exato de sacadas que vão ser muito interessantes para quem não conseguir assistir o episódio inteiro. Você vai ver o que você precisa. Com certeza você vai ver o trecho da conversa que vai virar a sua chave e vai fazer uma diferença enorme na sua vida que você nem imagina. Acompanha lá que você vai chegar a essa informação que você tanto precisa. Um abraço e até a próxima.